Paz do Senhor, meus amados, tudo bonzinho, queridos? Graças a Deus por essa rica oportunidade de estarmos juntinhos, trocando experiência, né? Aprendendo uns com os outros. Todos nós somos valorosos. O Senhor distribuiu dons, talentos, né? Então a gente vai passando um para o outro e a gente vai crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento. Tá certo, meus amados? Um versículozinho para a nossa meditação. É Filipenses 3:13 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim. Meus amados, esse versículo é muito profundo, tá certo? Esse versículo é um eterno aprendizado. Não é porque a gente aprende com Deus todo dia, todo dia, todo dia. Não é? Esse versículo, depois de você ouvir a explicação, você vai procurar colocar pelo resto da sua vida em prática este versículo. O apóstolo Paulo ele disse assim: esquecendo-me, né, das coisas que ficaram para trás, eu vou avançar para as que estão na minha frente. Então quer dizer que esse versículo fala sobre o passado. Não é, meus amados? Nós sabemos que existe passado, presente e futuro. O passado passou. Não é, não vai trazer nada de bom, a não ser que seja uma coisa relevante, né, meus amados? Aqui fala sobre o passado. Todos nós temos pessoas que nos entristeceram, nos feriram, não é? E a gente às vezes não quer nem um contato. Fica lá no cantinho dele, mas Deus não quer isso, né, meus amados? Inclusive, veja bem, porque o passado, ele prejudica o presente diante de Deus, não é? Quando você diz assim, o Senhor diz assim para mim e para você, libere o perdão. Aí você vai dizer, eu libero o perdão, mas eu não quero mais graça. Você não liberou o perdão, não é? Você apenas colocou um paliativo. Você diz, eu perdoo, mas ele fica lá e eu cá. Você não perdoou. Não é? Porque quem perdoa, meus amados, ali tudo é, não é verdade? Tudo é zerado. Tá novo para recomeçar. Agora tem assim uma observação, né? Se por acaso você foi prejudicado, porque você contou um segredo, contou alguma coisa, e aquela pessoa foi frágil, jogou aquele segredo, né? Como eu costumo brincar, no ventilador. Joga no ventilador, espalhou para o mundo inteiro. Prejudicou a pessoa, você vai procurar se esforçar, porque não é fácil. Todos nós temos problema nessa área, não é? Glória a Deus. A gente vai se esforçar para a gente zerar isso aí. E outra coisa, só que a gente vai ter uma precaução. Se aquela pessoa soltou aquele segredinho, nos prejudicou, a gente vai lidar com aquela pessoa e vai saber que ela não pode mais, a gente não pode mais liberar aquelas coisas mais íntimas, porque se ela soltar novamente vai nos prejudicar. Mas você vai procurar perdoar aquela fragilidade, porque nós também temos fraqueza, né? Jesus disse, quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a gente observou que ali todo mundo soltou a sua pedrinha, porque todos nós temos defeito, temos fraqueza, só que os nossos defeitos e as nossas fraquezas é diferente do nosso irmão. Não é não, meus amados. Olha, certa vez, Pedro disse assim para Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? O Senhor foi e disse para Pedro, ó Pedro, eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7, né? Eu já fiz até a contazinha, viu? Dá 490 vezes. Não é? Mas Jesus não quis dizer, você vai ter que perdoar 490 vezes. Não foi isso. Jesus quis dizer que a gente tem que perdoar ilimitado. Ou seja, quantas vezes for preciso. Não, meus amados. Glória ao nome de Jesus. Por quê? Porque a falta de perdão, ela bloqueia, né? Quem vive no passado não desfruta o presente. Não, meus amados. Nós encontramos, assim, um exemplo maravilhoso, glorioso, no qual nós devemos nos espelhar, não é? Eu acho esse menino um herói em todas as áreas. Herói na tentação, herói para com Jesus, herói para com seus irmãos. E no final, o Senhor honrou. Glória a Deus, tudo aquilo que ele glorificou a Deus. O nome desse menino é José do Egito.
José do Egito teve um sonho lindo, maravilhoso, especial, né? Deus tinha algo profundo na vida dele. Então ele foi, quando Deus mostrou a ele, né, que o fechinho dele se levantava e todos os irmãos se inclinavam, o pai e a mãe, quando ele abriu. Porque olha, meus irmãos, quando a gente tem um sonho, né, de Deus, a gente quer compartilhar, a gente quer extravasar, a gente quer jorrar a nossa felicidade. Olha, Deus fez para mim, mas a gente tem que aprender a guardar o nosso sonho lá no íntimo do nosso coração, não é? E somente abrir a boca quando chegar o tempo determinado, né? Porque a palavra de Deus diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Por quê, meus amados? Porque a gente não deve abrir a nossa boca. Porque muitas vezes a gente abre a boca, primeiramente, aquela pessoa não vai entender. Por que ele não vai entender? Porque Deus não mostrou o sonho para ele, mostrou para você. Ele já não vai entender. Ele vai dizer, tu é impossível. Então, aquelas coisinhas negativas vai atrapalhar, vai bloquear o nosso progresso em busca da nossa vitória, né? Então, aquele menino muito feliz, transbordou, contou aos seus irmãos. Muitas vezes a gente conta uma coisinha a um colega, a um vizinho, a um parente distante, né? E a gente fica muito ofendido quando a pessoa conta, né? Se levanta contra nós. Imagine que o caso de José foi um caso muito especial, porque ele contou o seu sonho para os irmãos de sangue. Os irmãos biológicos. Que ele contou e o que aconteceu foi um desastre. Os irmãos venderam, apedrejaram, fizeram. Todos nós conhecemos essa história de José do Egito, não é? Veja bem, e ele continuou firme na promessa, no sonho, na visão, na expectativa, não é? E o que aconteceu? Ali venderam ele, né? Ele disse, se Deus fez o sonho, Deus vai ter uma maneira de cumprir. Então, tudo que acontecer na minha vida vai cooperar para o meu bem, né? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas, ela contribui para o bem. Até quem se levantar contra você, até quem vender você, até quem empurrar você, simplesmente está empurrando para o sonho, né? Para a visão que Deus vai, porque Deus é na sua vida, é na minha vida, e as promessas que nós temos do Senhor precisam ser processadas, não é? E é processada através dessas coisas. José foi vendido, José foi para a prisão, mas a palavra de Deus diz que aonde José chegava e ele colocava a mão, Deus abençoava as pessoas por amor de José. Porque José era fiel. José não havia pecado. José estava no centro da vontade de Deus. Não é, meus amados? E resumindo essa história, José foi colocado como governador do Egito. Deus cumpriu todas as promessas, né, na vida de José. E o que aconteceu? Chegou o momento do reencontro dele com seus irmãos, né? E ali faltou aquele alimento que a gente já conhece. Vamos abreviar. Faltou alimento, a escassez, né? E ali, quando José chegou para liderar aquele povo, quem foi que chegou para buscar o alimento? Foram seus irmãos. Ali ele nem sonhava que era José o governador. E eles se inclinaram, cumpriu. A Bíblia diz que quando José viu os seus irmãos se inclinar diante dele, naquela reverência, naquele temor, ele se lembrou, aleluia, do sonho, da visão, do cumprimento da promessa que Deus havia feito na vida dele, né, meus irmãos? Eles se inclinaram. Olha, Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor te fez uma promessa, fica no lugar. Mesmo que as suas circunstâncias sejam adversas, você vê tudo difícil, não se preocupe. Continue fiel, continue orando, continue adorando, né? Fique na promessa, fique no lugar. Tem um versículo na Bíblia que diz, levantando-se contra ti, o espírito do governador não deixa o teu lugar. Temos assim um segredo do vencedor. O segredo é perseverança e a sua confiança inabalável no Senhor, né? Então, resumindo, concluindo a história, os irmãos chegaram, inclinaram, reverenciaram, e ali a Bíblia diz que José se lembrou,
não é? Quando ele estava novinho, com 17 anos, que Deus havia dado aquela missão a José, não é? E agora estavam os irmãos, aqueles que venderam, aqueles que botaram na cadeia, aqueles que, né? Zombaram dele, não acreditaram no sonho dele, estavam inclinados, meus amados, diante dele, reverenciando, cheio de temor, dependendo de uma palavra. Porque se José quisesse, José tinha mandado matar, tinha mandado prender, tinha se vingado, não é? Glória ao nome de Jesus. E ali José atendeu seus irmãos, não é? Posteriormente, ele se declarou para seus irmãos que ele era José. E os irmãos ficaram todos com medo do que poderia acontecer agora, porque se lembraram do que eles fizeram com José. E José foi e disse, vocês não temam não. Porque o que aconteceu, o que vocês fizeram, né? Deus permitiu, porque era um processo que eu tinha que passar, porque Deus ia dar o livramento a todo o povo. E eu fui o canal que Deus se utilizou, né, meus irmãos? E ali a Bíblia diz que José perdoou os seus irmãos. Desbloqueou. Não houve bloqueio na vida de José. O canal estava aberto, o canal da adoração, o canal do temor, né? O canal da bênção de Deus estava desobstruído, né, meus irmãos? Então, veja bem, eu tenho um problema com pessoas que me feriram, me magoaram, me venderam, se levantaram contra mim, né? Mas sei que todo mundo tem, porque é uma área muito difícil. Quando a gente faz o bem, a gente recebe aquela recompensa negativa. Mas a palavra de Deus diz, né? Se a gente faz o bem a uma pessoa e a pessoa recompensa a gente já recebeu a bênção, meus amados. Quando a gente faz o bem àquela pessoa, que aquela pessoa vem ao contrário, não se preocupe, que a nossa bênção, ela é dobrada. Porque ali é a bênção do sacrifício. Tá certo, meus amados? Então, aqui eu concluo dizendo, né? Que esqueça o passado. O passado está bloqueando a sua vida, bloqueando a sua vitória, bloqueando as suas conquistas, né? Bloqueando o que Deus, o patamar elevado que Deus quer lhe colocar. Deixa o passado para lá. O profeta Jeremias disse assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se no passado aconteceu uma coisa boa, né, que vai lhe colocar assim, para cima, autoestima, vai aumentar a sua fé, você deve lembrar isso aí que é uma coisa boa. Mas se for coisa triste, deixa para lá, né, e luta pela bênção do perdão, não é? Libera o perdão, porque Deus tem coisas grandiosas e o Senhor quer fazer uma coisa nova na minha e na tua vida, né, meus amados? Então, vamos desbloquear essa área pendente, porque essa área, meus amados, é muito difícil. Todo mundo tem uma pendência nessa área, mas essa pendência é um divisor de águas. Quando você liberar o perdão, aí vai jorrar, muitas bênçãos. As bênçãos de Deus estão acumuladas, esperando de você ser abençoado, tá certo, amado? Medita nessas palavras, porque quando eu abro aqui que vou falar, eu não sei nem o que é que eu vou falar. Sabe por que eu não sei? Porque eu não conheço teu problema. Não é? Eu não conheço teu problema, a tua vida, quem conhece é Deus. Então, quando a gente abre a boca, o Senhor desce com o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento, e aí começa a fluir. E aí o Senhor falou poderosamente para mim, porque a gente tem pendência nessa área. Mas vamos desbloquear, né, esse canal da pendência para que venha as bênçãos de Deus, porque o Senhor quer fazer uma coisa nova na minha e na tua vida. Tá certo, meus amados? Fica com Deus. Se você colocar em prática essas palavras que saíram do coração de Deus para o teu coração, você vai ver o divisor de água. Tudo que está travado, o Senhor vai destravar. Em nome de Jesus, tá certo, meus amados? Fica com Deus, seja poderosamente abençoado pelo Senhor, porque eu já recebi aqui, viu? Eu já estou renovada e já vou lutar para as pendências cair. Então, luta pelas tuas também, tá certo, amados? Fica com Deus.